A Bíblia é um texto sagrado que perpassa tanto a tradição judaica quanto a cristã, e sua história começa há milênios atrás. Composta pelo Antigo Testamento, ou Tanakh na tradição judaica, e o Novo Testamento. Ela é uma coletânea de escritos variados que abordam temas desde a criação do mundo até as leis e os ensinamentos éticos e espirituais que guiariam a vida dos fiéis. No Antigo Testamento, que foi escrito majoritariamente em hebraico e, em menor parte, aramaico, são narradas a criação do mundo, a história do povo de Israel, os pactos estabelecidos entre Deus e seu povo, além de profecias messiânicas. Esses textos tiveram origem em tradições orais que foram passadas de geração em geração. Os primeiros esforços para documentá-las começaram por volta do século X a.C., durante o reinado de figuras históricas como Davi e Salomão. Livros como Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que compõem o Pentateuco, são exemplos desses escritos iniciais. À medida que o tempo avançava, outros livros de caráter histórico e profético foram sendo elaborados, como os livros de Isaías e Jeremias. Durante o exílio babilônico, muitos desses textos foram compilados e organizados, resultando no formato que conhecemos hoje. O Novo Testamento, por sua vez, foi escrito em grego e detalha a vida de Jesus Cristo, seu ministério, morte e ressurreição, bem como o surgimento e a consolidação da Igreja cristã. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João constituem os relatos fundamentais da vida de Jesus e foram redigidos entre 60 e 100 d.C. Além dos evangelhos, as cartas de Paulo e outros apóstolos fornecem instruções de fé e comportamento às comunidades cristãs emergentes. Não podemos esquecer do livro dos Atos dos Apóstolos e do Apocalipse de João, que narram o crescimento da Igreja e oferecem visões apocalípticas sobre os últimos dias. A formação do cânone bíblico, ou a definição dos livros considerados sagrados, ocorreu ao longo de vários séculos. O Antigo Testamento teve seu cânone definido entre os séculos 5 a.C. e 1 d.C. na comunidade judaica. Enquanto que o Novo Testamento foi formalmente canonizado por importantes concílios no século 4 d.C., como os de Hipona e Cartago. A disseminação da Bíblia ao redor do mundo contou também com importantes traduções. A Septuaginta foi a primeira tradução do Antigo Testamento para o grego, feita no século a.C. São Jerônimo traduziu a Bíblia para o latim na Vulgata durante o século IV d.C., que se tornaria a versão oficial da Igreja Católica por muitos séculos. A Reforma Protestante impulsionou a tradução da Bíblia para as línguas vernáculas, começando com Lutero traduzindo-a para o alemão. Hoje, a Bíblia já foi traduzida para milhares de idiomas, tornando-se um dos livros mais vendidos e conhecidos globalmente. Entre seus temas principais estão a criação do mundo, segundo a narrativa dos primeiros capítulos do Gênesis, a aliança de Deus com figuras centrais como Abraão, Moisés e Davi, e a redenção prometida à humanidade, que, segundo a tradição cristã, se cumpre na figura de Jesus Cristo.